Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda a este espaço de luz e reflexão. Se você chegou até aqui, talvez carregue em silêncio um medo que muitos evitam olhar nos olhos: o medo da morte. Essa inquietação, tão humana quanto sagrada, tem atravessado séculos, silenciada, temida, mal compreendida. Estamos em um tempo em que os véus começam a cair. Cada vez mais pessoas sentem um chamado interior, um desejo de compreender o que existe além da última respiração. E é por isso que hoje, com muito carinho, te convido para uma jornada profunda. Uma jornada para além do corpo, além do tempo. O tema de hoje é um dos mais transformadores que já toquei: a verdade sobre a consciência eterna. Um mergulho espiritual que pode mudar para sempre a forma como você vê a vida e o que chamamos de morte. Essa história não é comum, mas ela tem sido contada por aqueles que ousaram atravessar os limites do conhecido e voltaram com mensagens de esperança, luz e despertar. 1. A morte não é o fim, é o despertar da consciência adormecida. Essa não é uma ideia reconfortante, dita para aliviar o sofrimento. É uma verdade revelada nas camadas mais profundas da alma, acessada por aqueles que entraram em estados de consciência expandida, como os pacientes conduzidos por Dolores Cannon em suas sessões de hipnose profunda. Dolores relatava com frequência casos em que pessoas comuns, sem nenhum conhecimento prévio sobre espiritualidade ou vida após a morte, começavam a descrever com impressionante clareza o instante exato em que deixaram seus corpos. E o que elas diziam não era um relato de dor, medo ou fim. Pelo contrário, descreviam aquele momento como um alívio indescritível. Uma paciente disse: "Quando senti meu corpo soltando, foi como tirar um sapato apertado depois de uma longa caminhada. Eu só queria descansar, respirar, me senti leve, como se tivesse voltado a ser energia pura." Essa metáfora tocou profundamente Dolores e se repetia. Outros diziam: "A pressão acabou. Finalmente posso ser quem sou sem o peso do corpo." Essas almas não falavam de morte, falavam de libertação. Do ponto de vista científico, a neurociência começa a notar algo intrigante. Em experiências de quase morte, EQMs, há relatos de lucidez mesmo após o cérebro parar de funcionar. Isso sugere que a consciência pode ser algo além do cérebro. Talvez um campo, uma centelha eterna que apenas usa o corpo por um tempo. Não estamos falando de crenças. Estamos falando de vivências reais, recorrentes, consistentes, vividas por diferentes pessoas, em diferentes partes do mundo, sob hipnose profunda ou em estados limítrofes da vida. Algo que não pode mais ser ignorado. E talvez, alma querida, você esteja aqui hoje porque sente no fundo que isso faz sentido. Que a morte não é um castigo, nem um fim. É apenas um retorno. Um despertar daquilo que você sempre foi. Consciência viva, eterna, amorosa. 2. O túnel não é uma fantasia, é um campo de transição vibracional. Muitos de nós já ouvimos falar sobre o famoso túnel de luz que aparece no momento da morte. Para alguns, isso soa como metáfora poética. Para outros, como delírio do cérebro em colapso. Mas, e se for algo muito mais profundo do que imaginamos? Nas sessões conduzidas por Dolores Cannon e também por Michael Newton, centenas de pacientes, em hipnose profunda, relataram com impressionante semelhança a travessia por esse túnel. Só que eles não descreviam esse caminho como uma estrada física. Era algo vibracional, um campo energético, como se a alma estivesse atravessando uma frequência diferente, sendo afinada para outro estado de consciência. Esses relatos não se limitavam a um lugar, mas a uma transição, um estado de reconexão, um retorno ao que sempre fomos. E o mais curioso, essas pessoas muitas vezes voltavam da hipnose com emoções de paz, saudade e reencontro. Um dos pacientes disse: "Ao entrar naquele túnel, senti como se estivesse voltando para uma vibração que eu já conhecia.
como quando uma música antiga toca e você se lembra de quem você era de verdade. A teoria do campo morfogenético, proposta por Rupert Sheldrake, nos dá uma pista importante. Ele sugere que existem campos invisíveis que guardam padrões, memórias, informações, e que a consciência pode acessar esses campos, mesmo além do corpo. O túnel, segundo essa visão, seria o alinhamento com esse campo de origem. Um corredor para a matriz universal da consciência. Mas há um alerta amoroso aqui. Alma querida, cuidado com a visão limitada da morte como um simples apagão. Essa ideia mecânica e reducionista alimenta medos desnecessários. O que muitos pensam ser o fim, na verdade é apenas o ajuste da estação. Como se a alma mudasse a frequência de uma rádio para sintonizar um novo plano. E se, ao invés de um vazio escuro, a morte for um corredor de luz que nos leva de volta à melodia original da alma? 3. A revisão da vida é real e muito mais amorosa do que você imagina. Muitas tradições espirituais falam sobre a revisão da vida. Aquele momento em que, após a morte, a alma revisita os principais acontecimentos de sua existência. Mas há um grande mal-entendido aqui. Essa revisão não é um julgamento cruel, nem um tribunal divino com castigos e sentenças. O que os relatos sob hipnose profunda nos mostram, tanto com Dolores Cannon quanto com outros exploradores da alma como Michael Newton, é que essa revisão é, na verdade, um ato de amor. Um processo de aprendizado profundo, no qual a alma se vê com uma clareza impossível de alcançar durante a vida terrena. Um dos relatos mais marcantes foi o de um homem que, ao rever uma discussão com seu pai, não apenas lembrava das palavras trocadas, mas sentia o impacto que suas palavras causaram no outro. Ele dizia: "Foi como se eu estivesse dentro do coração dele. Senti a tristeza que provoquei, mas não me senti punido. Apenas compreendi." Essa experiência não foi vivida como castigo, mas como clareza emocional. Um reconhecimento profundo do que somos capazes de provocar, tanto em dor quanto em amor. Curiosamente, muitos desses relatos coincidem com estudos científicos sobre experiências de quase morte. Durante essas experiências, o cérebro libera altas doses de oxitocina, o chamado hormônio da empatia. Isso pode explicar por que tantas pessoas dizem que, no momento da morte, sentem um amor imenso, uma compaixão incondicional por si mesmas e pelos outros. A revisão da vida não é um julgamento externo. É um mergulho na consciência expandida, onde a alma compreende seus atos com um olhar de aprendizado. Não há um juiz te condenando. Apenas você, diante da verdade vibracional do que foi vivido. E isso, alma querida, é libertador. Porque mostra que, mesmo após os erros, há espaço para perdão, para compreensão e para recomeço. Há um lugar depois da morte, e ele é mais familiar do que você imagina. Quando falamos sobre o além, é comum imaginarmos algo distante, abstrato. Talvez um céu entre nuvens, ou um reino de sombras. Mas os relatos sob hipnose profunda revelam algo muito diferente e surpreendentemente familiar. Dolores Cannon ouviu de inúmeros pacientes, em diferentes épocas e lugares, a mesma sensação descrita após a morte. É como voltar para casa. Essa casa não é uma construção física. É um estado de consciência, uma vibração onde a alma se sente inteira novamente, como se tivesse terminado uma longa missão e pudesse, finalmente, repousar nos braços do amor maior. Muitos desses relatos falam de lugares organizados, com propósito e estrutura. Escolas de almas, onde seres aprendem sobre experiências passadas e futuras. Centros de cura, onde a alma é cuidada após encarnações difíceis. Conselhos de sabedoria, compostos por consciências mais elevadas que auxiliam nas escolhas da alma. Esses ambientes são descritos com detalhes vívidos. Um paciente de Dolores contou que, ao chegar, foi recebido por uma energia amorosa que me conhecia por inteiro. Ele disse que tudo ao redor vibrava em tons de azul e dourado,
e que sentiu pela primeira vez quem ele era além das máscaras da vida humana. A analogia mais comovente que ouvi foi: morrer foi como acordar de um sonho em que eu tinha esquecido quem eu era. E ao acordar, tudo fez sentido. Esses relatos nos fazem pensar: e se o outro lado não for algo estranho, mas sim o mais verdadeiro de todos os lugares? E se o que chamamos de vida for apenas uma breve missão e a verdadeira casa da alma for esse campo vibracional de amor e sabedoria? E se, no fundo, o medo da morte for apenas a saudade do lugar de onde viemos? 5. A morte te assusta porque você esqueceu que escolheu estar aqui. Pode parecer estranho à mente racional, mas os registros hipnóticos mostram algo que, quando compreendido, muda completamente a forma como encaramos a vida, e especialmente a morte. A alma escolhe estar aqui. Antes de nascer, há uma escolha. Uma espécie de planejamento onde a alma, em um estado de plena consciência, revisa aprendizados passados e define quais experiências deseja viver para evoluir. Isso inclui encontros marcados com certas pessoas, aprendizados emocionais profundos e, sim, até as dores e desafios que enfrentamos. Dolores Cannon relatou diversos casos de pessoas que, sob hipnose profunda, voltavam ao momento anterior ao nascimento. Lá, elas viam a si mesmas como luz, rodeadas por guias espirituais, analisando possibilidades de vida como quem escolhe um caminho numa escola de aprendizado. Uma paciente disse: "Eu sabia que seria difícil, mas também sabia que era necessário. Escolhi essa vida como uma oportunidade de curar algo antigo." Essa percepção está profundamente conectada com a teoria da autodeterminação, que na psicologia sugere: quando temos consciência de nossas escolhas, mesmo a dor se torna mais suportável. E é isso que a alma faz. Ela escolhe, com amor e sabedoria, aquilo que precisa viver para expandir sua luz. O medo da morte, então, muitas vezes surge do esquecimento. Quando nos desconectamos da razão pela qual estamos aqui, tudo perde o sentido. Mas quando lembramos que somos parte de algo maior, que esta vida é apenas um ato dentro de uma peça muito mais longa, o medo se dissolve. Porque a morte deixa de ser ameaça e se revela como transição. E se você soubesse que nada foi por acaso, que até os momentos mais sombrios foram escolhidos por você com a intenção mais profunda de crescer, de amar mais, de se transformar, então talvez, alma querida, o que chamamos de morte seja apenas o retorno da consciência à sua origem, com a bagagem cheia de experiências que ela mesma escolheu viver. 6. A consciência é eterna, e você já morreu muitas vezes sem saber. Essa é talvez a revelação mais profunda de todas, e também a mais libertadora. A maioria das pessoas vive como se tivesse apenas uma vida, como se tudo o que somos estivesse limitado a esse corpo, esse nome, essa história. Mas os registros acessados por Dolores Cannon e também por Michael Newton mostram algo completamente diferente. Nós já vivemos muitas vidas e já morremos muitas vezes. Não há ponto final, há travessias, metamorfoses, ciclos. As almas em hipnose descrevem com espantosa naturalidade suas vidas passadas. Algumas relembram existências na Idade Média, outras no Egito, outras em civilizações que a história sequer reconhece. E todas relatam a passagem pela morte como algo natural, quase rotineiro. Como tirar um casaco velho para vestir um novo. Uma paciente de Dolores disse: "A morte era só uma porta, e cada vez que eu a atravessava, sentia mais leveza. Eu já passei por isso tantas vezes, mas a cada nova vida, me esqueço e recomeço." Essa amnésia espiritual faz parte do jogo da consciência. Ao encarnar, esquecemos quem fomos para podermos viver intensamente o agora. Mas em níveis mais profundos, nossa alma lembra de tudo e carrega consigo os aprendizados, os medos, os talentos.
e até os vínculos de amor que transcendem vidas. A cultura moderna, ao negar a reencarnação e a continuidade da alma, nos aprisiona num medo infantil da morte. Mas as tradições ancestrais, os registros espirituais e até algumas linhas da física quântica apontam para a eternidade da consciência. Como disse um dos pacientes em estado expandido de consciência, eu morri como homem e renasci como mulher. Morri como soldado e voltei como curador. Morri com raiva e renasci para aprender o perdão. Cada morte é só o intervalo entre os atos de uma grande peça cósmica. Talvez a morte seja como o casulo da lagarta. Parece fim, mas é apenas transformação. Porque você, alma eterna, não termina. Você muda e sempre renasce. Encerramento. Delicado. Obrigado por ter caminhado comigo por esses mistérios da alma. Se essa mensagem tocou seu coração, confie. Não foi por acaso. Mesmo que você esteja ouvindo esse vídeo fora da época, essa verdade é eterna. Porque a alma é atemporal. Compartilhe essa luz com quem precisa. E lembre-se, você é eterno e é amado. Até nosso próximo encontro, alma querida. Com todo o meu carinho